tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo eu estarei falando sobre a cura de um menino endemoniado. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus 17, do 14 ao 23. Acompanhe aí, ok? Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. É, Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: Vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. O que é que nós podemos tirar de lição acerca desse texto? Nos versos anteriores foi quando Jesus ele teve a transfiguração, que apareceu Moisés e Elias no monte, estava lá Pedro, Tiago e João com Jesus, e depois Jesus fala para eles que não pode ser contado aquilo que eles viram até que ele tenha sido ressuscitado dos mortos. E aí alguns dizem que Elias tinha que vir primeiro. E Jesus fala que Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas ele já veio e as pessoas não o reconheceram. E eles entenderam que Jesus estava falando acerca de João Batista. E aí chega nesse texto. Que quando eles estavam na multidão, um homem, um pai desesperado, chega até Jesus e pede que ele tenha misericórdia do filho dele, porque ele sofre com ataques, ele está sofrendo bastante e ele cai no fogo e na água. E ele trouxe aos discípulos de Jesus e eles não puderam curá-lo. Então, do 14 ao 16, aquele pai desesperado, ele busca por ajuda. Ele pediu ajuda aos discípulos de Jesus, mas os discípulos de Jesus não puderam curá-lo. Então, ele vem ao próprio Jesus para pedir por cura. Porque imagine quanto tempo esse pai, essa família tem sofrido com isso. Esse menino tem sofrido. A Bíblia não relata quantos anos aquele rapaz tinha. A Bíblia não relata quando começou esses ataques. Mas imagine o sofrimento dessa família. E ele foi até Jesus para poder pedir a cura do seu filho. Pedir ajuda a Deus revela uma força e não uma fraqueza. Reconhecer que precisamos de ajuda é um ato de humildade e coragem. E foi aquilo que aquele pai ele fez. Do verso 17 ao 18, Jesus ele repreende seus discípulos e cura o menino. E ele diz: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um. E Jesus repreende o demônio sai e o menino fica curado. A incredulidade ela é destacada como um obstáculo às bênçãos de Deus. E a fé, mesmo que pequena, é exaltada como suficiente para mover montanhas. A repreensão de Jesus, ela, embora seja firme, tem o objetivo de restauração e não de condenação. Jesus ele falou de forma firme com seus discípulos, mas foi para um objetivo de restaurar a eles e não de condená-los. Do verso 19 ao verso 23, eles chegam até Jesus, os
de discípulos no momento particular para perguntar o porquê eles não conseguiram expulsar. E Jesus ele responde para eles que é por causa da fé deles que é muito pequena. E ele diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é o menor grão que tem. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer aquele monte, vá para lá, e ele vai. Nada será impossível para você. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Em outras versões tem essa casta só sai com jejum e oração. Então, após o milagre, os discípulos, confusos e curiosos, eles perguntam a Jesus por que falharam em expulsar o demônio. Jesus ele lhes revela que a pequenez de sua fé foi o impedimento, mas assegura que até a fé do tamanho de um grão de mostarda pode realizar o impossível. Ele destaca que algumas batalhas espirituais exigem dedicação através da oração e do jejum, enfatizando que a fé genuína requer ações completas e não apenas ações concretas e não apenas palavras. Então, nós temos que andar sempre preparados, meus irmãos, orando, jejuando, nos consagrando ao Senhor, nos santificando a cada dia, para estarmos preparados para as batalhas que iremos enfrentar no nosso dia a dia. Aonde nós estivermos, nós somos esses mensageiros que proclamam a paz, que levam a paz para aquele lugar. Então, nós temos que andar revestidos a cada dia com as armaduras do Senhor. Nós temos que a cada dia estarmos firmes na palavra do Senhor. E ele diz, né, que reunindo eles na Galileia, reunindo os discípulos junto com Jesus, ele diz que o Filho do Homem ele vai ser entregue nas mãos dos homens, que eles os matarão, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E os discípulos eles ficaram muito tristes por ouvir isso. Então, a continuação do ensino de Jesus, ele aborda a profecia de sua morte e ressurreição, um momento que enche os discípulos de tristeza. Aqui aprendemos que a falta de fé pode nos impedir de discernir completamente a vontade de Deus. Esses ensinamentos reforçam a necessidade de uma fé que transcende o entendimento superficial e se aprofunda em compromisso e entendimento das Escrituras. Então, que nós possamos a cada dia buscar o Senhor, buscar conhecer Ele, fazer o nome dEle conhecido. Devemos nos aprofundar no estudo da palavra, colocar os ensinos do Senhor em prática na nossa vida, para que mais pessoas sejam alcançadas e venham viver uma novidade de vida todos os dias da vida dela. Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente o que é que você achou interessante sobre essa palavra ou algo que você queira compartilhar sobre essa mensagem. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve, ativa o sininho das notificações e eu te vejo no próximo vídeo.